comentar muitas coisas, né? E a minha especialidade é essa leitura da íris, né? Essa é a minha especialidade, eu faço a leitura do olho da pessoa, ou seja, através do olho eu vejo o corpo todo da pessoa. Então, se você me perguntar, eu consigo ver alterações intestinais ali? Com certeza que sim. As mais diversas alterações intestinais. E a causa, né? A causa de algumas patologias. Então, não se assuste, eu vou trazer imagens de olhos, né, do olho de alguns pacientes, né, de alterações intestinais. Vou trazer a reflexão em torno de algumas patologias, algumas doenças intestinais e a relação do intestino com algumas áreas que eu comentei com vocês. Vou fazer também a relação com alimentação, os alimentos melhores para o intestino, as plantas medicinais melhores para o intestino, os suplementos mais interessantes para o intestino, e ao final entregando para vocês aquela chave principal, né, que aborda tudo que a gente falou aí, que possa alavancar e dar uma ajuda geral para as pessoas, tá bom? Então, sejam aí todos bem-vindos. Então, eu vou já iniciar a minha apresentação aqui. Então, vamos lá. Saúde intestinal, um olhar integrativo. Bom, como eu falei para vocês, gente, intestino, né, a gente vai fazer assim uma análise global, uma análise geral, né, com uma lupa mesmo, olhando essa estrutura impressionante, né, que tem mais ou menos aqui o intestino delgado, né, o intestino, ele é formado pelo delgado e o grosso. O intestino delgado, ele é mais ou menos uns 7 metros, assim, de comprimento, se a gente conseguisse esticá-lo, assim, né? Ele é cheio de vilosidade, de voltas, e mais o intestino grosso, que tem mais uns 2 aí metros, 1,5 metro, depende. Cada pessoa tem um tipo de intestino, né? Tem pessoas que têm alterações chamado dolicocolon, né? Tem pessoas que têm essa alteração chamada dolicocolon, que são pessoas que têm intestino muito grande, que chegam aí a 11, 12 metros, né? É muita coisa, né? Essas pessoas deveriam tomar mais cuidado ainda, né? Porque elas têm uma grande chance de ter problemas aí de prisão de ventre, porque é muito longo o intestino, né? Então, olha só, essa estrutura que eu comentei com vocês aqui, ó, o intestino, ele é formado pelo intestino delgado. Na verdade, olha que interessante, ó, o nosso tubo digestório, ele começa na boca, né? Então, ele começa na boca e termina no ânus. Ele é um tubo único, só que vai juntando alguns pedaços, né? Então, do esôfago entra no estômago, o estômago daí começa a entrar, então, o intestino. Então, a partir dessa válvula, que é a válvula piloro, a gente tem aqui o duodeno. O duodeno é a primeira porção do intestino. Essa estrutura que tem o formato de um C, aqui que desembocam os líquidos da vesícula, aqui que desembocam os líquidos do pâncreas, né, o bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido que está vindo aqui do estômago, aqui que desembocam várias enzimas digestivas. Então, quando a pessoa tem alguma alteração no intestino delgado, no duodeno, ele é duodeno porque ele tem um tamanho de 12 dedos, mas com esse formato aí de C. Então, aqui começa todo esse processo de assimilação e de digestão efetivamente, né? Daí vai para uma outra porção do intestino delgado, que é o jejuno, que ele é bem grande. E a última porção é o íleo. É uma última porção antes de chegar aqui no intestino grosso. O intestino grosso, essa primeira porção é o seco, daí a gente tem o apêndice, aqui é o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e o ânus. Então, quando a gente fala intestino, a gente está falando intestino delgado e o grosso, né? Os dois juntos. Então, nessa composição que a gente vai comentar hoje, né? De assimilação, de enzimas, de evacuação, né? Mas essa estrutura, ela é impressionante, principalmente o cólon. Quando a gente fala cólon, a gente está falando do intestino grosso, né? E essa estrutura, ela tem uma conexão, gente, com todo o corpo. Vocês já viram aquelas limpezas intestinais que as pessoas fazem assim com água? Né? Quando eu fiz estágio no Hospital Naturista, que foi um hospital de todo o tratamento natural, os pacientes eles chegavam lá e faziam a análise do olho e eram encaminhado o tratamento para eles. E esse tratamento era base de plantas, suplementos, alimentos, enfim, de várias coisas, inclusive argila.
né? E daí o que aconteceu é que muitas pessoas tinham que fazer limpeza intestinal, lavagem intestinal. E quando se fazia essa lavagem intestinal, cada porção que era limpada, né, com essa água, e era uma água com uma pressão e com uma temperatura, a pessoa ela sentia um benefício em outra parte do corpo que ela nem imaginava. Então, pessoas que tinham, por exemplo, um zumbido no ouvido, ou um barulho estranho aqui no ouvido esquerdo, quando começava a água a entrar por ali, a pessoa sentia que parecia que estava mexendo no ouvido, porque aquela água estava entrando na parte final do intestino, e aquela parte final do intestino está conectada com o ouvido, com o pescoço, com o ombro. Então, cada partezinha do intestino, gente, está conectada com alguma parte do corpo. Então, se a água entra aqui limpa, ó, vai limpar todas as áreas conectadas com essa parte. Então, cada partezinha do intestino está conectada com uma parte do corpo. Especificamente aqui, ó, se tiver acontecendo alguma coisa aqui no intestino da pessoa do lado esquerdo, aqui, por exemplo, está conectado com o coração. Eu vou mostrar uma imagem para vocês de quando tem alteração aqui, mexe até com os batimentos cardíacos. Mexe até com essa parte aí. Tá bom? Muito bem. O que acontece aqui? Nessa questão da... Deixa eu só ver aqui o que aconteceu aqui. Opa. Tá. Achei que eu tinha apertado alguma caneta aqui, mas acho que não. Acho que é alguém que digitou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não, não, não. Tá. Tá atrapalhando muito vocês aí, gente? Eu acho que Em alguém... absoluto, não, não atrapalha. Tá bom. Acho que alguém apertou na caneta e escreveu aí. Esse foi você, hein, Matheus? Foi algum administrador aí que apertou na canetinha ali. Acabou escrevendo no meio da tela. Tá. Vou apagar Gente, ela então... aqui. Você Pronto, apagou. apaguei. Valeu, valeu, Wagner. Então, gente, o que acontece aqui, ó? Essa zona ao redor da pupila, que é um olho, tá? É o estômago. Se você quiser ver como é que é o intestino da pessoa, você vai ver depois do estômago. Essa zona aqui ao redor, né, da primeira zona, que é o estômago. Essa zona aqui é o intestino em qualquer pessoa. Essa estrutura aqui, fazendo um bordado aqui, ó, ela faz uma divisão, assim. Uma divisão entre o intestino e o estômago e o resto do corpo. É isso aqui, ó. Essa linha que eu estava mostrando ali é essa daqui, ó. Então, se você quiser saber como que é o seu intestino, como é que tá, qual que é a genética que você trouxe, e também da pessoa que você está conversando, que você está atendendo, você vai ter que ver dentro dessa linha aqui, ó, o que está acontecendo aqui dentro, ó, bem nessa parte aqui. E eu vou mostrar para vocês algumas alterações do que pode acontecer. Olha que interessante, se pegar essa linha aqui é a linha do sistema nervoso, do sistema imunológico ligado ao intestino, e também é a linha de fisiologia do intestino. Então, se eu pego essa linha, que ela está aqui, ó, está passando aqui, se eu aumento isso daqui, ó, num microscópio, eu veria uma estrutura como se fosse essa daqui, ó, como se fosse uma barreira de proteção. Então, tudo que estiver acontecendo aqui dentro do intestino pode afetar aqui fora no corpo, né? Então, por isso que é importante ter uma integridade intestinal, uma boa fluidez intestinal, nada de parasita, nada de bactérias patógenas ali em maior quantidade, né? Por isso que é necessário sempre uma boa desintoxicação, a gente vai falar sobre isso. Um dos sistemas importantes para o intestino é o sistema de desintoxicação, porque se tiver alguma coisa parada aqui até que tá bom, sabe, gente? Até que tá bom. Não tem muita coisa aqui dentro nessa pessoa, não. O que está acontecendo é uma extrema irritação. Ela está com o intestino muito irritado, mas não tem, assim, parasita, não tem sinal de algo, assim, que esteja dentro, sabe? Nenhum divertículo, nada assim. Ó, só para ficar mais claro para vocês, né? Como é a minha especialidade, então eu sempre mostro o que eu vejo no meu consultório. Olha só, essa aqui é a linha do intestino. E ela não deveria estar aqui, gente. Ela deveria estar aqui, ó. Bem aqui, essa linha. Só que quando ela está muito apertada, perto da pupila, tem umas partes até que gruda quase, né?
é aquela pessoa que parece que está com o freio de mão puxado, assim, extremamente tensa, extremamente angustiada, sabe? Apertada, sabe? Aquela pessoa que, se ela for ao banheiro uma vez a cada 5 dias, é muito para ela, de repente, sabe? Totalmente presa. E a vida dela é presa também, sabe? Diferente dessa daqui, ó. Essa aqui, a linha já está bem mais longe da pupila. Olha a distância daqui, ó. Essa aqui é aquela linha que eu estava falando para vocês, ó. Só que está muito longe. Só que o que são essas marcas aqui, esses buracos mais claros? Gases. Essa pessoa tem muitos gases. Então, essa pessoa, intestino muito preso, e essa pessoa, muitos gases. E todo esse acúmulo que está acontecendo aqui dentro vai afetar fora da pessoa. Então, zumbido nos ouvidos, tontura, desmaios, taquicardia, né? Ela corre para o pronto-socorro, ela acha que está tendo um ataque cardíaco. E, na verdade, não é, né? Só gases que estão gerando ali taquicardia. Isso é bem comum de acontecer, gente. Prisão de ventre, essa pessoa tem uma enorme quantidade aqui de bolo fecal parado no intestino dela, por isso que está tão escuro desse jeito, ó. Isso aqui é tudo sujeira do intestino. Então, imagine quanto essa pessoa sofre com o humor, né? Olha, essa pessoa, ela tinha intestino irritável, colo irritável, bem na parte final do intestino, extremamente irritado aqui, ó. Então, o iridologista, ele vê tudo isso na pessoa? Vê, gente, eu só estou falando do intestino. Imagine todas as outras partes do corpo. Aqui uma outra pessoa com hemorroida, ó. Esse raio aqui que está acontecendo aqui nesse olho esquerdo é bem o reto e o ânus. Câncer retal é um dos mais perigosos e mais silencioso, né? A pessoa não percebe nada muitas vezes e quando vai ver já está afetando tudo ali. Se o intestino está conectado com todo o corpo, qualquer tumor no intestino é grave, né? É muito grave. Então, se você está evacuando o seu intestino e está usando muito papel higiênico, não está aquele bolo fecal fluídico, né? Que está saindo, limpando sozinho, isso é um grande problema. A estagnação de bolo fecal ali no reto é uma das grandes causas de câncer no reto, né? Então, a gente deveria evacuar de forma com que a gente não precisasse utilizar papel higiênico, ou assim, a quantidade menor possível. Quanto mais papel higiênico você está usando, pior a tua saúde intestinal, né? Ao exemplo dos animais, né? A menos que ele tenha comido uma batata doce, tenha dado para ele um ovo, um repolho, mas se você deu ali a raçãozinha para ele, né? O que ele come comumente, né? O cachorro não precisa, né? De papel higiênico, né, gente? Evacuou, tá bom, foi, né? No nosso caso, fica aquelas fezes estagnadas ali, né? Quando a gente não está com uma saúde intestinal boa. Essa pessoa, por exemplo, ela tem várias aqui, ó, vários acúmulos de metabólicos, né? Vários resíduos metabólicos que estão acontecendo ali, ó. Essa camada grossa, ela indica isso para nós, né? Esses resíduos. E o que está mais acontecendo hoje nas pessoas é essa permeabilidade intestinal, né? O intestino ele está muito permeável, está passando muita coisa do intestino para o sangue, principalmente macromoléculas, né? De glúten que a pessoa não digeriu, ou de açúcar que ela não digeriu, isso daí vai se espalhando por todo o corpo, né? Se espalha do intestino para o sangue, não é digerido direito. Então, isso aqui é um passo, e isso aqui é um passo terrível para várias patologias, principalmente doenças autoimunes. A alta permeabilidade intestinal, né? Por isso que Hipócrates, ele dizia que a morte tem início no cólon, gente. Porque se a gente não fizer um bom trabalho no intestino, todo terapeuta, todo naturopata, todo médico integrativo fala isso, né? Que a gente deveria começar o tratamento pelo intestino. Porque a morte começa no cólon, desde Hipócrates, olha só. Então, olha que interessante, o intestino saudável aqui do lado direito da tela, e aqui do lado esquerdo, o intestino extremamente doente, né? Cheio de espasmos, todo esse preto aqui seria um acúmulo, né, fecal, fezes paradas, bactérias patógenas, muitos gases, constipação,
né? E o intestino saudável é muito diferente, né? A gente sempre fala de fibra, né? Ah, intestino é fibra, você não está comendo fibra. Então, a importância, né, das fibras aqui eram as fibras nos anos 70, né? As fibras nos anos 80 já melhoraram um pouquinho mais, né? Os pães integrais, os cereais, né? Então, fibras são básicas, gente. Em 1980, a pesquisa emergente ligou a ingestão de fibras a sintomas reduzidos de constipação crônica, diverticulite e alguns tipos de intestino irritável. 1985, o reconhecimento de que diferentes tipos de alimentos continham diferentes tipos de fibras, com diferentes estruturas químicas e efeitos biológicos, levou a uma maior ênfase no consumo de uma variedade de alimentos ricos em fibras. Então, suco é bom, mas se você tira a fibra, fica ruim. É muito melhor comer a laranja com bagaço e tudo do que ficar tomando suco de laranja, né? Então é muito importante as fibras, né? Não é só para o intestino, mas para a boca também é importante. O intestino é muito importante também, as fibras são muito importantes também para o estômago, para a descompactação dos alimentos, né? Então, sempre quando a gente fala em intestino, todo mundo já lembra de fibras, né? É importante, as fibras são importantes. Na alimentação, eu ressalto para vocês, por exemplo, a ameixa preta. A ameixa seca, desidratada, se você deixa ela à noite num copo com água e de manhã você toma essa água com ameixa, fantástico, né? Isso é uma receita muito antiga na naturopatia, nos tratamentos naturais, e muita gente se beneficia disso, né? Do lado direito da tela, você tem a maçã. A casca da maçã tem muitos prebióticos. E a própria maçã ajuda muito a parar o intestino quando a pessoa está com diarreia. Mas se a pessoa não tiver com diarreia, não tem problema. Pode comer maçã, que ela não vai prender o seu intestino. Ela vai tirar a água da célula. E naquela história, né, gente, que não sei se vocês têm observado isso, mas eu tenho observado muito, né, como profissional de saúde, muitos casos de infarto fulminante acontecendo. Não sei se vocês têm observado isso. E a maçã é extremamente importante. Todo dia a gente deveria comer uma maçã no mínimo, uma, duas, três maçãs, né? Não sei se vocês têm o hábito no frio, a gente acaba, maçã, mas eu como há muitos anos maçã, sempre de manhã ou no meio da tarde, como lanche. Professor, né, a gente fala muito, e é importante a maçã para a voz, né, para a garganta. Mas, gente, por isso que existe aquela frase, coma uma maçã ao dia e mantenha o médico longe, né? Esse é o objetivo, né? Que você não precise ir até um pronto-socorro que está tendo um ataque cardíaco. Mas a maçã, ela faz isso. Se está com uma retocolite, uma doença de Crohn, né, uma inflamação intestinal, está com muita diarreia, a maçã, ela paralisa. Ela dá uma equilibrada. Mas ela não prende o intestino em pessoa que tem intestino normal, não se preocupe, tá? Ela prende quando está muito solto. E a ameixa solta quando está muito preso, tá bom? Agora, gente, os vilões, né, de um intestino saudável. Eu sei que é gostoso um queijo, né? Alguns são viciados no leitinho da vaca, né? Somos os únicos mamíferos que continuamos a tomar leite depois de crescidos, mas precisamos nos conscientizar. Esse leite, infelizmente, não é mais o leite do passado, né, gente? Cheio de antibióticos, cheio de venenos, não tá legal mesmo, né? Então, leite não é saudável para o intestino. O queijo, os lácteos, de uma forma geral, estão se mostrando muito vilões para uma saúde intestinal. Não tem como. Você precisa dar um tempo nesses alimentos para que você recupere a tua microbiota intestinal. O iogurte é o menos pior, né? Para algumas pessoas, até o iogurte elas devem evitar. Mas se for um fermentado, interessante, os fermentados são interessantes, né? Aqui no caso, os farináceos, pães, bolachas, bolos, também, gente, não é legal. São os vilões para uma saúde intestinal. Mas o que eu vou comer? As pessoas perguntam, o que eu vou comer, né? Ora, gente, alimentos verdadeiros da natureza, frutas, verduras, legumes, fazer preparados, né? Tudo bem, não tem problema. Às vezes ali alguma torradinha, um pãozinho mais natural possível, mas assim, essas farinhas brancas, essas bolachas, esse exagero
eles vão gerar toda uma alteração na microbiota, né? Aqui uma imagem, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei. O nosso intestino, essa parte aqui, que é o cólon transverso, ele tem, naturalmente, ele tem uma leve queda aqui, uma leve queda, né? Mas o que acontece? Você, ao perceber essa leve queda, né, no seu intestino, é normal. Só que tem pessoas que essa queda é drástica, é muito forte. Essa queda muito grande não é legal, porque isso aqui é o que a gente chama de prolapso. Prolapso é essa queda da musculatura. E ele cai porque está com fezes paradas aqui. Está com fezes paradas, está com uma falta de tônus na musculatura intestinal, e daí começa a cair aqui, gente, ó. Começa a cair aqui a musculatura. Isso daqui, lembra que eu falei que é a linha do intestino da pessoa? Ó, por que ele está aqui, ó, longe, e aqui ele quase grudou na pupila? Porque é isso aqui, ó, essa queda que a gente está vendo. E isso vai impactar o que na pessoa? Simples assim. Depressão, melancolia, pânico, não ver assim o futuro, ele não visualiza a vida, a esperança da vida. É uma pessoa caótica, uma pessoa que vive numa depressão profunda. Isso aqui pode impactar até na dificuldade de engravidar, né? Até nessa dificuldade aí de engravidar, tá? Então, olha só, muitas pessoas têm bolsões de gases, muitas pessoas têm espasmos intestinais, muitas pessoas têm esses divertículos, que são essas bolsinhas que ficam no intestino. Existem muitas alterações, gente. Isso aqui, por exemplo, são fezes. Já jantaram, gente? Espero que já tenham jantado. Isso aqui são fezes tiradas do intestino depois de uma lavagem intestinal. Claro que essas pessoas, elas necessitavam de uma limpeza drástica, né? Isso aqui não precisa ser assim, né? Mas depois de uma lavagem, isso aqui desgrudou da parede intestina, porque não tinha como tirar de lá só tomando um chazinho, né? Comendo uma fibra a mais, tinha que fazer uma coisa mais drástica, né? Então, realmente, tem pessoas que têm isso aqui parado, grudado no intestino, que não sai de jeito nenhum, a não ser com água. Às vezes tem que fazer uma hidrocolon terapia mesmo, né? E muitas pessoas acham que, às vezes, elas estão gordas, obesas, né? Por causa de gordura. E, às vezes, não é, gente. Lá no hospital, vocês pasmem, eu vi uma pessoa eliminando 10 quilos de bolo fecal. 10 quilos! Acredita nisso? 10 quilos. Mas como assim? Saiu 10 quilos de fezes dentro dela? Saiu, gente. A gente mediu antes, mediu depois o peso dela e era a única coisa que ela tinha feito era evacuado depois de boas lavagens do intestino. Então, para você ter uma ideia, como a gente guarda coisa dentro dessa musculatura, hein? É claro que a nossa forma de evacuar está tudo errada, né, gente? Isso aqui não está certo, você ficar assim sentado. Não é o certo. O certo seria ficar de cócoras. Porque de cócoras você abre aqui o esfíncter. É isso que acontece, ó. Quando você está sentado, né, você não libera, você fica como se estivesse assim, ó, preso aqui o esfíncter anal. Quando você fica numa postura de cócoras, né? De cócoras, você relaxa esse esfíncter. E daí possibilita com que você evacue melhor. Então, por isso que essa sociedade que a gente vive, né, de todas essas estruturas erradas, esse vaso sanitário, quem que inventou isso? Né? E a gente simplesmente aceita, né? Que a gente tem que evacuar dessa forma nas casas, né? Se só colocar um banquinho aqui, colocar os pés em cima desse banquinho e o joelho levantar até aqui, ó, já tá bom. Já é suficiente, já fica como aqui. Claro que aqui ele abriu o esfíncter total, né? Um índio, né? Uma pessoa aí, né, que tem esses costumes mais naturais, não tem problema, gente. E sai um bolo fecal bem melhor. Então, como eu falei para vocês, essa estagnação do bolo fecal por ficar desse jeito aqui, evacuando, vai parando aqui, vai parando e forma um pólipo. Daí esse pólipo forma um tumor. Daí começa o câncer intestinal. E se o sangue que passa em volta do intestino é o mesmo sangue que vai para o cérebro, que vai para o pulmão, que vai para o fígado,
Se tem alguma coisa ali de câncer formando, vai até o fígado e forma um câncer, uma metástase no fígado. E vai e forma uma metástase no pulmão. Então, a importância de um sistema de desintoxicação intestinal sanguínea completo. E isso é importante, né? Existe um estudo, gente, existe um estudo relacionando cada tipo de intestino com dinâmicas psicológicas. É bem interessante. Esse estudo aqui eu vi lá nos Estados Unidos, quando eu fiz a formação, e esse mapa ele é bem legal, assim. Cada coisa tem conexão, né, com um lado psicológico. Olha só aquela imagem que eu falei para vocês, ó. Esse aqui é um olho esquerdo de uma pessoa, é um livro de um iridologista dos Estados Unidos, e ele fez um livro né, em castelhano lá para o pessoal do México, né, da região lá. E aqui ele coloca o olho esquerdo de uma pessoa e nesse ponto aqui formou um bico, ó. E esse bico aqui está ligado com a área do coração, porque no mapa da íris, essa área aqui é a área do coração. Então, quando formou um bico ali, quer dizer que essa pessoa, se você fosse colocar ela numa colonoscopia e falasse assim, né, para quem está fazendo a imagem lá, vai, pode ir com o tubo, pode, vai. Aí. O que tem aí? Pois é, aqui tem uma pressão de gás, eu não estou conseguindo ir com a cânula porque está nublado, aqui está difícil. Então, aí tem um bolsão de gás, ó. O iridologista, ele vê no mesmo lugar que a pessoa que está enfiando a cânula aqui, ó. E isso aqui, gente, que a pessoa tem no olho dela, sabe o que gera na pessoa? Por ter sinal aqui e alguma coisa parada aqui. Se tiver nesse bolsão de gases, bactérias patógenas, substâncias que não estão sendo eliminadas ali do corpo, vão gerar terrivelmente uma pressão no coração e, ao mesmo tempo, alteração lá no cérebro na pressão arterial. Então, quando eu faço um cataplasma de argila, quando eu utilizo sistemas de desintoxicação com algumas algas, né, que a gente vai falar aqui, quando a pessoa utiliza suplementos e faz alguns procedimentos, ela vai aliviando isso daqui. No olho não vai sumir, vai ficar lá como sempre esteve, porque é da estrutura genética dela. Mas ela não vai passar essa característica para os filhos dela, né? Porque pode ser que ela passe isso daqui para os filhos e eles tenham problemas muito cedo, né? E é isso que acontece. A prevenção, a gente está ajudando que as outras gerações não tenham problemas tão cedo, como tem crianças que já, de repente, com 10 anos já estão com diabetes, né? Às vezes tem crianças com sérios problemas de fígado já com 12 anos, ou com o intestino já com pólipos. Então, a gente já vai prevenir para que isso não aconteça. Então, intestino pode gerar problemas cardíacos? Pode. Inclusive as bactérias, né? Essa semana lançaram um artigo, né, sobre as bactérias no intestino, um certo grupo de bactérias patógenas que a pessoa pode ter no intestino, relacionando com a arteriosclerose, né, e com infartos também. Então, você vê como é importante a gente ter o intestino limpo, né? Bom, agora eu vou entrar numa segunda parte da nossa live e digo para você que tem pergunta, segura aí. Vai anotando sua pergunta, né? Depois você vai poder também fazer pelo áudio. Que bom que vocês... Deu certo aí, acho que o pessoal lá do YouTube veio para cá, né? Estou vendo aqui na minha tela do YouTube, que pena que não deu certo lá, mas aumentou aqui o grupo aqui no nosso YouTube. Acho que o pessoal conseguiu vir para cá. A Elisângela deu um suporte para lá. Realmente essa live ela tá realmente assim, como é que eu vou dizer, Wagner? Grupo fechado mesmo, né? Porque o pessoal do YouTube não pôde assistir, eles tiveram que vir para cá, né? Estamos aí, ó, com 100 pessoas já, Wagner. Está bem legal aqui. O pessoal está querendo saber sobre o intestino mesmo, hein? E você do Instagram que está olhando, cadê essas imagens, né? Dê um jeito. Você vai ter que fazer uma peregrinação. Vai ter que entrar em contato nos meus stories lá com o link que está lá. Chama minha secretária, ela te passa o link do Zoom. Ou vai lá no YouTube que o link do Zoom está lá. Então, você que está grudado aqui no Instagram, e, pô, que essas imagens, eu queria ver isso daí. O quente ainda vai chegar, então dá tempo de você vir para cá. Então, você do Instagram vem para cá.
Gente, eu vou entrar agora numa segunda fase dessa fala, porque olha só, a minha ideia nessa live, assim, era trazer algo novo para vocês, né? Eu sei que alguns estão começando nessa área, para a gente, profissional de saúde, pode parecer óbvio que para a gente todo mundo já sabe isso, mas às vezes não, né? Que intestino precisa de água, que intestino precisa de fibras, que intestino precisa de magnésio, né? Que as bactérias patógenas têm que estar em baixa quantidade, as boas têm que estar em alta quantidade, a ligação do intestino com o humor, com o cérebro, com a pele, com o metabolismo. Mas eu quero trazer uma coisa nova para vocês, uma coisa diferente, tá? Que é o link que eu vou fazer com a solução que eu vou entregar daqui a pouquinho. Olha só. Existe uma parte na íris das pessoas que é essa parte aqui, às 12 horas de um relógio, que é a área do hipotálamo. O hipotálamo é uma área no cérebro que, gente, é difícil dizer o que é que o hipotálamo não faz. Essa área no cérebro, ela comanda tudo no corpo, inclusive o peristaltismo do nosso intestino. Então, guardem isso. Hipotálamo, essa parte no cérebro que faz o comando, que manda o intestino funcionar. Ó, intestino, peristaltismo, peristaltismo. Quando a pessoa me fala, olha, eu já usei fibra, já usei muita água, eu tomo muita água no dia, como fibras, tomo tudo e não funciona. Por quê? Porque o hipotálamo com certeza está alterado. O hipotálamo é o que faz esse comando do intestino para ele funcionar. E o hipotálamo a gente vê bem aqui na nossa íris, às 12 horas de um relógio. Quando a pessoa tem um sinal aqui embaixo também, é o eixo do estresse. É uma pessoa que não se adapta muito bem aos processos do estresse. E eu tenho visto muitas pessoas assim, gente. Ó, essa aqui é uma outra pessoa com sinal bem no hipotálamo, é um raio aqui, ó. Então, se ela me comentar, meu intestino não funciona, eu já fiz de tudo. Já usei ameixa, já fiz isso, tomo aquilo, não funciona. Porque é o hipotálamo. Tem que atuar no hipotálamo. E o que equilibra o hipotálamo? Já vou contar, fica aqui comigo que eu já vou revelar o que é que atua direto no hipotálamo, tá? Deixa eu revelar mais uma coisa importante para vocês. O nosso intestino, os problemas intestinais nas pessoas, quando eu digo problemas, é assim, um câncer intestinal, uma diverticulite, sabe? Alguma coisa mais grave do intestino, sempre está conectado com algum relacionamento feminino. Pessoas que têm problemas com a mãe, que discutem muito com a mãe, que discutem com a avó, com a tia, com a filha, que têm problemas ligados com o lado feminino, na psicossomática, vai afetar direto o intestino. Então, preste bem atenção nessas relações nos teus clientes, nos teus pacientes, né? Conversa com eles, como é que é a relação com a mãe, como é que é a relação com o feminino? É harmoniosa ou é conflituosa? Porque o feminino é intestino, tá ligado com o nosso intestino, tá? Olha só, eu falei do intestino delgado, né? O intestino delgado, ele está ligado com a assimilação, com a absorção das coisas, com as experiências de vida, com a assimilação dos acontecimentos da vida. Criticar excessivamente os fatos e pôr defeito em tudo também nos impede de aproveitar bem a essência dos acontecimentos, resultando na diminuição dos nutrientes orgânicos por parte do intestino. Ou seja, quando uma pessoa ela não assimila direito as coisas da vida, ela não entende, ela não, sabe, ela não escuta, ela não percebe o que está acontecendo na vida e não entende. Ela rechaça, ela bloqueia, sabe, ela gera um bloqueio naquilo. Não, eu não quero entender você, eu não quero conversar com você, não fale comigo, sabe? Quando a pessoa se bloqueia, ela começa a bloquear a assimilação dos nutrientes no intestino delgado. Esse é o lado psicológico do intestino. Tudo que ocorre à nossa volta, gente, tem como objetivo mostrar algo que recusamos ver em nós mesmos. Quando alguém nos provoca algo, nos provoca mal-estar, é porque não estamos agindo de acordo com a nossa essência originária. Da mesma forma, quando as coisas não vão bem à vida, é que não estamos bem interiormente, né? Essa é a conexão psicológica das coisas. E o intestino grosso?
A palavra-chave do intestino grosso, anota aí, é deixar fluir, deixar acontecer. Na vida, o segredo é deixar fluir. Descubra o seu ritmo, né? Aqui não deu o YouTube, não vou ficar brigando. Não deu. Então, coloca o link do Zoom, o pessoal vem para cá. Simples assim, né? A gente fica bravo, fica irritado, como assim, né? Mas tem que deixar, gente, tem que soltar, deixar fluir. Quando você se irrita, irrita com as coisas, quando você quer que seja daquele jeito, o teu intestino começa a travar, né? Quem tem problema de intestino preso, quem tem pólipos no intestino, quem tem algum tumor intestinal na família, é um padrão na família de não conseguir liberar. É um padrão na família de não conseguir deixar acontecer, né? É uma pessoa que tem que ter o controle de tudo. Uma pessoa que se permite soltar, permite a deixar acontecer, permite soltar esse controle, o intestino começa a funcionar, né? Chega uma fase que a gente amadurece e não força mais nada. Deixa fluir, sabe? O que é para ser nosso, vai ser nosso. E o que é para ser do outro, vai ser. E tá tudo bem. Isso é a ideia principal para ter o intestino saudável. Deixar fluir. Só curamos aquilo que permitimos vir à tona. Gente, não falei para vocês que tinha uma pessoa lá com 10 quilos de bolo fecal? E pasmem, a cada bolo fecal parado, a cada fecaloma que a gente fala, que são essas fezes que estão há muito tempo grudadas no intestino, a cada fecaloma tem emoções atreladas. Então, quando a pessoa se permite liberar essas toxinas, porque desintoxicação, né, também está relacionado a desintoxicar a mente e as emoções, também. Tanto é que quando a pessoa faz esse processo de desintoxicação, a mente clareia, né? As emoções clareiam, os pensamentos clareiam. Não é só limpar o corpo, mas é limpar a mente e limpar as emoções também, né? Tá tudo ligado, né, gente? Então, intestino grosso, pessoas que têm problemas de intestino, têm problemas com o feminino, a mãe com a filha com a mãe, com a avó, né? As relações com a avó é difícil, no trabalho, conflitos com o cônjuge, né? Pessoa estressada também no ambiente de trabalho, pessoa que não vê o seu próprio futuro, que não vê o seu próprio sucesso, tá tudo ligado com o intestino, gente. Tudo conectado. Então, como eu falei para vocês, intestino é básico, magnésio. Não pode faltar magnésio para uma saúde intestinal. E o brasileiro é carente de magnésio. Nós temos carência naturalmente de magnésio, nós não temos vulcões e nós não temos águas magnesianas, diferentemente da França, da Itália, de países que têm vulcões e que têm águas magnesianas. O nosso solo é pobre em magnésio, né? Então, a gente precisa suplementar de alguma forma ou comer muito alimento com magnésio, né? Mesmo que a gente coma muito, muito, muito magnésio na alimentação, ainda vai faltar, tenha certeza disso. Por isso que vem essa febre de magnésio de malato, treonato, bisglicinato, vários tipos de magnésio, e cada um é para uma coisa mesmo, né? E o cloreto de magnésio, também fabuloso, usado há muito tempo, né, nos mosteiros, nas pastorais de saúde, né, o pessoal utilizando aquele copinho de cloreto de magnésio para tomar. Ótimo, tem que entrar magnésio para a saúde intestinal. O magnésio está nas algas, naturalmente está nas algas. Clorela, espirulina, algas cinofícias, algas alfa, vários tipos de algas, nós vamos encontrar magnésio. Se você utiliza algum tipo de alga, vai ter magnésio, né? Fibras solúveis, né? Importantíssimo fibras para o nosso intestino e água, né, gente? Ainda que pareça óbvio, mas muita gente não toma água como deveria. No frio agora, a gente tem que forçar, né? Tem que tomar água. Então, realmente, a gente tem que colocar uma garrafa, né, do lado
E, oxe, nossa, eu tomei só isso aqui até agora. Meu Deus do céu, vou ter que dar uma aumentada. E tomar água. Tem que tomar muita água. A cada 30 quilos de peso, 1 litro de água. Gente, então as algas, naturalmente, elas têm magnésio, tá? De alguma forma vai ter. Então, eu diria para vocês, intestino a gente precisaria de magnésio, de uma clorela, de uma alga, por exemplo, qualquer alga, qualquer alga. A curcumina, porque a curcumina, ela ajuda, da cúrcuma, né? Ajuda muito aqui o nosso intestino, já vou apresentar para vocês por quê. E o psyllium. O psyllium é uma fibra interessantíssima também para fazer volume fecal. Volume fecal. Lembra que eu falei que não pode ter estagnação fecal? O psyllium ajuda nessa parte, tá? Agora a gente começa a entrar num outro nível da palestra, indo já para a parte final, que são as soluções, né? Mas deixa eu mostrar para vocês, primeiramente, o intestino saudável. E por que é o intestino saudável? É um intestino que tem uma estrutura firme, né? Não tem divertículos, não tem buracos, não tem fezes paradas, grudadas, ele é rosado, né? E cada vez que vai colocando a cânula na colonoscopia, por exemplo, ele vai abrindo naturalmente, vai abrindo, não tem bolsões de gases aqui estagnando no meio do caminho. É um intestino saudável. As bactérias boas, né, que a gente não vê aqui, mas elas estão, né, todas conectadas aqui à mucosa. As bactérias boas e as bactérias ruins estão em baixa quantidade, e isso é uma imagem do intestino saudável. Agora, isso é um intestino inflamado, né, um intestino que está, assim, totalmente irritado, né? Esse intestino está com essas estruturas brancas de inflamação. Isso aqui é justamente como se fosse, como é que eu vou dizer? Como se fosse pus, né? De um machucado. Então, e ele está vermelho, está irritado, até que esse não está tanto assim, mas tem alguns intestinos que são vermelhos de irritação, muito inflamado, muito irritado. E uma pessoa com o intestino inflamado assim, ela também é uma pessoa inflamada no seu comportamento. Então, alguém fala, bom dia. Bom dia só se for para você. Bom dia para quem? Quem que é bom dia? Acaso é bom dia? Ah, calma, calma, porque essa irritação, sabe? A pessoa que está sempre inflamada. Imagine, então, uma mulher em crise de TPM e ela tem o intestino inflamado. Imagine o caos, né? Então, o corpo dela está desorganizado, tanto a parte hormonal quanto a parte intestinal, porque o intestino está ligado com os hormônios também e com o sistema nervoso, né? Então, gente, não é bom. Por isso que a expressão, né? Fulano está... Como é que ela... como é que tem a expressão que o pessoal fala? De intestino preso lá. Tem uma expressão, né? Que falo no popular. Enfesado. Enfesado, né, Jolimar? Enfesado, é isso aí. Me fugiu o termo, né? A pessoa está irritada, né, gente? Está cheio de bolo fecal parado aqui, estagnado, né? Ó, essa aqui é uma pessoa irritada. É uma pessoa que tem o intestino desse jeito aqui, ó. Eu vejo pelo olho em segundos. Então, eu já sei que essa pessoa precisa de anti-inflamatórios naturais para o intestino, que tem uma ação intestinal, né? Eu já vou apresentar um aqui que vai calhar assim muito bem, que é ele que vai atuar nessa inflamação intestinal. E ao mesmo tempo, se a gente tem o sistema imunológico ligado à parede do intestino, obviamente vai atuar na inflamação geral na pessoa. Qual é esse recurso, doutor Solano? É a cúrcuma, gente. A cúrcuma longa, pelo seu princípio ativo, curcumina, ela tem um anti-inflamatório natural na cúrcuma, que é a curcumina. Ela é fortemente anti-inflamatória. Ela bloqueia o NF-κB, que é uma molécula que viaja até o núcleo das células e ativa os genes relacionados à inflamação. Ela bloqueia essa molécula. Então, a curcumina, ela tem essa ação de bloquear essa inflamação intestinal? Intestinal. E se é intestinal, lembra que essa estrutura, eu falei para vocês, que é o sistema nervoso autônomo da pessoa, também é
Se a íris é um microsistema que mostra o corpo todo, e aqui eu estou vendo o intestino, aqui eu estou vendo o cérebro, aqui eu estou vendo o sistema nervoso, aqui eu estou vendo a vida da pessoa. Então, se eu atuo nessa inflamação no intestino, eu atuo na inflamação no corpo todo. Simples assim. Olha, esse aqui é o intestino com divertículos. São buracos que aparecem no intestino, gente. E esses buracos, eles se formam por gases. A pressão de gases, né, vai empurrando, vai formando isso aqui. O problema nisso daqui é quando aqui dentro param fezes aqui dentro, sabe? Daí vai gerando bactérias patógenas, vai gerando toda uma desbiose, vai gerando todo um caos. E daqui para um tumor, para um pólipo, para um tumor, é um pulinho, né? Então, isso aqui é terrível. Mas tem como solucionar isso aqui? Não. Isso, quando formou, já era. O que vai acontecer é que a pessoa ela vai ter que constantemente cuidar para que não entre coisas aqui dentro. E aí que entra o sistema de desintoxicação frequente dessa pessoa. Mas ela nasceu com esses divertículos? Geralmente nasce. É uma estrutura intestinal. Mas ela pode formar ao longo da vida? Pode também. Pode formar novos, inclusive, né? Mas é complicado. É uma estrutura de divertículos complicadinha. Eu consigo ver isso no olho de uma pessoa? Vejo. Tá vendo esses vários buraquinhos claros aqui, ó? É como se eu estivesse vendo isso aqui. Todos esses buraquinhos. Todos esses daqui, ó, dentro do intestino. E por que eles estão branquinhos? Porque eles estão inflamados. Tem coisa parada ali dentro. Mas se tiver parado demais, ele chega a ficar preto dentro. Isso aqui até que eles estão mais ou menos, ó. São esses divertículos no intestino. Olha só isso aqui, ó, quando vai ficando preto assim, ó. Preto, as bactérias patógenas ali dentro estão fazendo um caos total, gente. Gerando toda uma desbiose, gerando toda uma irritação, uma inflamação geral e a tendência para doenças autoimunes. Por isso que a morte começa no cólon. Por isso que nós devemos sempre, sempre, sempre desintoxicar. Gente, a gente para o carro numa oficina, né? Pelo menos uma vez no ano para fazer a viagem de férias com a família. E daí você troca o óleo, troca lá os freios, as pastilhas, às vezes até troca o pneu, troca os filtros, tudo mais. E a nossa máquina humana, o nosso corpo? Você fica de tempos em tempos fazendo um jejum, uma vez na semana ficar tomando água, tomando sucos. Faz isso? Não. Quem que faz isso? Né? E nós deveríamos. Lá no Hospital Ásia, eu conheci um senhor que ele ficava um mês inteiro no hospital, uma vez no ano. Ele ficava no final do ano, ele se internava e ficava nos banhos de argila, nos sucos, nos chás, nos banhos de hidroterapia para desintoxicar. E a gente via a vitalidade dele, né? Era uma pessoa diferente, né? Ele tinha esse hábito. E nós não temos esse hábito. Então, a gente precisa alguma coisa diária de desintoxicação, que você possa fazer rápido, prático, né? Esse aqui é o psyllium que eu mostrei para vocês ali, eu falei. O psyllium é a casquinha da tansagem. Então, quando você coloca essa fibra na água e mistura, fantástico, ela vai aumentar o volume fecal, né? É muito bom, gente. Façam isso, depois vocês me contem. Senão não vão querer mais parar de usar esse psyllium. Lembra que eu falei para vocês dessa dinâmica psicológica do intestino, de não se desligar do passado, né? Do deixar fluir, deixar acontecer? Tem pessoas que são assim, né? São totalmente ligadas ao passado e não conseguem se desvencilhar. Na fitoenergética, na fitoterapia energética, existem plantas que têm uma atuação nesse sentido, de deixar fluir, deixar acontecer. Se você usa diariamente essas plantas, e não precisa nem ser 3, todas essas 3, tem mais, tá? Tem mais algumas. Não precisa ser todas, mas se você usar 2 aí, pelo menos, diariamente, você vai trabalhar esse aspecto do deixar ir, do deixar acontecer. Presta bem atenção agora nessa minha fala, nessa palestra, que é bem importante. Aqui está o
pulo do gato, assim como você fala, né? O pulo do gato. Olha só. Se para não ter problemas intestinais, não ter acúmulo de coisas ruins dentro do intestino, fecalomas, nós precisamos deixar ir, deixar acontecer, deixar fluir, não grudar em lembranças ruins, em passado ruim, no que me falaram, naquela pessoa que eu nunca vou perdoar por ela ter feito aquilo, sabe? Se eu estou apegado nessas coisas e não solto, eu começo a acumular aqui dentro também, né? Mas a gente precisa, às vezes, de ajuda, de alguma planta, de algum recurso que nos ajude a soltar. E essas plantas ajudam? Ajudam. Pela fitoterapia energética, essas plantas têm uma vibração de fazer com que essas coisas se desgrudem de nós e que a gente consiga ter esses insights de realmente soltar. Não, eu preciso ir para frente. Minha vida não pode ficar no passado. Quais são essas plantas? Se você ainda não reconheceu, o chá verde, o dente de leão e a porangaba. São 3 plantas na fitoenergética. O próprio aqui, dente de leão, até aparece, né? Tá deixando ir, ó, as folhinhas, florzinhas aqui, ó. Né? Tá deixando ir, né? Deixando fluir, solto, livre, né? E o chá verde também, gente. Sabia disso? É. Então, o que acontece quando a pessoa ela começa a ter, quando ela começa a usar o chá verde, a porangaba, o dente de leão, por exemplo, o que começa a acontecer? Ela começa a querer limpar os guarda-roupas. Ela começa a querer tirar as coisas, arrumar, não, isso aqui eu não vou usar mais, isso aqui não sei porque guardei tanto tempo. E ela começa a arrumar as coisas, né? O que acontece com essa situação? A cúrcuma, ela tem uma ação cerebral, né? Ela atua lá na dopamina, ela atua lá na serotonina, dando esse bem-estar, essa motivação para você promover essas mudanças. A cúrcuma também entra nesse processo. Dente de leão, chá verde, cúrcuma, todos vão beneficiar esse processo de deixar ir, deixar acontecer. E essa atuação cerebral, né? Quando se fala, por exemplo, na iridologia, né? Quando a gente vê um monte de raios assim nessa parte de cima da cabeça, gente, a gente costuma dizer que essa pessoa ela tem alguma coisa parada no cérebro, né? Que são toxinas que estão indo lá para o cérebro. E realmente são, gente. Essa pessoa é muito confusa, muito transtornada, né? Então, olha só o que acontece aqui, ó. As bactérias do gênero Desulfovibrio descobriram recentemente, esses meses agora, teve um artigo aí, publicaram a relação dessas bactérias no intestino com a doença de Parkinson. Essa bactéria Desulfovibrio é um gênero de bactéria que, quando está acumulada lá, pode ser a chave, né, para equilibrar ou para eliminar essa bactéria patógena, de solucionar situações com a dopamina e a pessoa não ter Parkinson. Então, mais um exemplo de que a atuação no intestino vai atuar até na química cerebral, na dopamina, que a gente acabou de falar. Bom, o que a cúrcuma faz, gente? Olha só, ela modula o sistema imunológico. De acordo com a pesquisa publicada na revista PLOS ONE, né, Public Library of Science, a curcumina é conhecida por propriedades anti-inflamatórias. E a relação do nosso cérebro com o nosso humor está conectada, a boa saúde dela, com a cúrcuma também. A cúrcuma ela é antiviral, ela é antifúngica, antibacteriana, que também é um pré-biótico, o que promove o crescimento de bactérias saudáveis no nosso intestino. Então, se usar a cúrcuma vai beneficiar as bactérias intestinais, vai minimizar a ação dessa bactéria Desulfovibrio, vai evitar Parkinson. Então, a conexão do intestino com doenças neurológicas? Com certeza. E essa febre, né, da cúrcuma. Gente, o país que menos tem demência, o país que menos tem
Alzheimer e Parkinson no mundo é o país que usa a cúrcuma sempre na alimentação. Sempre, todos os dias, há anos, desde criancinha. Que país? A Índia. Através daquele tempero curry. O curry tem cúrcuma. Só que a mesma história da isoflavona, né? As mulheres agora vão usar isoflavona, né, para evitar a menopausa. Mas as mulheres na Índia não têm menopausa porque elas usam soja, ou na China usam soja desde criança, né? Então não adianta de uma hora para outra querer usar, né? Mas você precisaria usar essa cúrcuma o mais rápido possível, diariamente, e de uma forma assimilável, né? De uma forma assimilável, porque senão você teria que comer muita cúrcuma. Quanto curry você teria que colocar na comida, e a gente não é acostumado a ficar colocando curry em grande quantidade. Eles comem muito, é muita pimenta, é muito tempero, né, os alimentos indianos, é muito, muito temperado. Então a gente não é acostumado, a gente precisava utilizar uma cúrcuma de uma forma assimilável e de uma forma que o nosso corpo, ainda que se usa um pouquinho, ele absorve muito, para que ele tenha uma atuação no nosso intestino. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês aqui, outro pulo do gato, é aquela atuação no hipotálamo. Lembra que o hipotálamo, ele comanda o peristaltismo do nosso intestino? Então, o que nós poderíamos usar para atuar no hipotálamo? Os cogumelos. Existe um cogumelo chamado Ganoderma. O Ganoderma, gente, ele atua no hipotálamo. E se ele atua no hipotálamo, ele atua no Shenmen, lá que os chineses chamam, né? O centro de comando, de ligação do corpo-mente, né? De equilíbrio geral na pessoa, mental, emocional, equilibraria a pessoa de uma forma geral. Os cogumelos, especialmente o Ganoderma, ele tem essa ação no Shen. Esgotamento mental, nervosismo, perda de memória, né, cefaleia, agitação, ele tem uma ação cerebral. Pra você ter uma ideia, ele tem 7 vezes mais vitamina C que laranja, 6 vezes mais cálcio que o leite, 3 vezes mais ferro que o espinafre, 8 vezes mais ômega 3 em relação ao salmão, 3 vezes mais antioxidantes que o mirtilo e 15 vezes mais magnésio que o brócolis. Ganoderma. E é muito difícil alguém que já tenha tomado esse cogumelo, já tenha usado esse cogumelo. Eu recomendo diariamente no meu consultório para as pessoas. O outro é o chá verde, conhecido como banchá, o matcha, né? Tem vários tipos de chá verde. O chá verde, ele também tem características impressionantes, né? Ele tem uma ação alcalina, tem um baixo teor de cafeína, tem muita vitamina C, muitos minerais, né? Também. E uma pesquisa relacionada na Universidade da Suíça, o chá verde ele estimula a produção de neurônios no nosso cérebro. E, por consequência, atua no aprendizado e na memória. Estudos desenvolvidos por um grupo de voluntários, né, que beberam o chá verde, tiveram uma memória, um desempenho muito melhor do que aqueles que não tomaram o chá. Aí que chegamos no ponto principal, gente. Ok, doutor Solano, você falou de maçã, de ameixa, de psyllium, de magnésio, de tomar água, falou do cogumelo, falou do chá verde, falou do dente-leão. Eu me interessei em tomar, né? Deixa eu ver um pouquinho vocês aqui. Eu me interessei em tomar esse dente-leão, em tomar esse chá verde, em usar esse cogumelo Ganoderma, me interessei no magnésio, me interessei nessa desintoxicação com algas, né? Porque tudo isso aí vai beneficiar. E se beneficiar o intestino, vai beneficiar um monte de coisa que eu nem sei, mas vai acontecer. Vai acontecer. Existe alguma coisa prática que a gente possa... Eu digo prático porque na vida diária, se eu falar para o meu paciente fazer cataplasma de argila, né, fazer um cataplasma de barro na barriga, ele não vai fazer, não tem tempo para isso, chega cansado do trabalho. Alguns até fazem, sabe? Mas muitas pessoas não têm essa disposição.
fazer hidroterapia, ou fazer o seu chazinho e levar na sua térmica. Tem gente que não vai fazer. É bom, é excelente, mas tem gente que não vai fazer isso, né? Então, eu gosto muito dos suplementos. Eu sempre falo isso para os meus alunos, ele é prática. Eu aprendi assim, eu comecei assim a passar suplementos desde cedo no meu trabalho com aridologia. E as pessoas agradeciam muito, porque era uma coisa prática. Plantas, vitaminas e tudo mais. Quando eu conheci em novembro um certo suplemento, né, que contém muitas coisas impressionantes na sua composição, muitos deles em que eu falava muito para os meus alunos, gente, no simpósio foi falado desse cogumelo, foi falado da rhodiola, foi falada do astrágalos, né, que os japoneses descobriram que ele atua nos telômeros. Gente, quando eu vi a composição, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi um suplemento, num tablete, tendo astrágalos, rhodiola, o chá verde, o dente de leão, tem o ganoderma, tem as algas que eu falei, né? Tem tudo. Mas, doutor Solano, você está falando de intestino hoje ou você está falando das composições que tem nele? Sim, mas se eu vier aqui em outro momento e falar de alguma doença neurológica, eu vou também relacionar, porque é o suplemento mais incrível que eu já vi, gente. Mais impressionante. É algo milagroso? Não. Nenhum médico, nenhum profissional de saúde vai falar, só existe isso e vai resolver tudo na sua vida. Não, não existe. Mas ele se aproxima, hein? Se aproxima muito, viu? Porque, olha, a composição é impressionante, a tecnologia dele é diferenciada, né? Lembra que eu falei para vocês, se a gente fosse comer cúrcuma hoje, curry em tudo, a gente não aguentaria, muito forte, a gente não está acostumado, né? Para você usar a quantidade que o corpo precisa, teria que usar muito. Então, se você usar um pouquinho, mas ele tiver potencializado, o que, que é esse potencializado? É ter passado pela nanotecnologia. Nanotecnologia é a tecnologia do Linus Pauling, de uma molécula ter sido transformada em mil moléculas. Então, uma molécula de curcumina teria 1000 moléculas de curcumina. E isso se potencializaria no seu corpo. E a tecnologia vibracional, onde muitas pessoas sensíveis fazem isso, né? Elas absorvem muito melhor a tecnologia vibracional. Então, nesse super tablete chamado Genoxidil, que significa o fim dos ataques dos radicais livres, eles vão ajudar a saúde intestinal. Por exemplo, como é que eu posso saber, fora íris, que eu possa ter problemas intestinais? Já viram no braço de algumas pessoas, nessa lateral aqui, assim, ó? É muito comum na lateral. Meu, não tem, ainda bem. Nessa lateral, muito comum essas bolinhas. Isso é chamado ceratose pilosa ou ceratose piliar, vários nomes. Essa ceratose piliar, ou ceratose pirosa, né? Ela é um indício de alergia alimentar. É um indício de que o intestino da pessoa não é bom. Então, se você estiver num ponto de ônibus aí, as pessoas estão de blusinha, né, manga curta, você olhar no braço da pessoa, essas bolinhas, você pode falar para a pessoa, você tem problemas intestinais? A pessoa vai, como assim? Você nem me conhece? Como é que você sabe? Eu estou tratando alergia a glúten. Porque é verdade, gente. Isso aparece por alergia a glúten, alergia à lactose, alergia a algum alimento, pode ser açúcar, e é indício de bactérias intestinais alteradas. Ela precisaria de um dente-leão? Sim. Precisaria de uma curcumina? Sim. Precisaria de um chá verde? Certamente. Precisaria de algas, fonte de magnésio? Sim. Para equilibrar essa disbiose aí que ela gerou. No olho, eu confirmo, se eu vejo o braço dessa pessoa e eu tiro a foto do olho dela e vejo esse zigue-zague aqui assim, ó, isso aqui é intolerância para mim a lácteos. Eu sei que ela tem intolerância a lácteos e eu sei que ela tem intolerância também à frutose, acredita? Frutose, mas não o açúcar das frutas só, né? Eu digo aquele suco de frutas concentrado, sabe? Aquela caixinha de suco de laranja. Aquilo ela não pode, essa pessoa não pode. Ela começa a ter alterações cerebrais. Ela começa a ter alteração de humor. E essa pessoa também tem intolerância à lactose. Lácteos, né? De uma forma geral.
Então, o Genoxidil, ele é um suplemento que eu tenho recomendado no meu consultório para minha família. Eu tenho tomado desde novembro, não parei um dia. Não, minto, devo ter parado alguns dias porque acabou e estava chegando o outro frasco lá, o Jolimar atrasou para mandar, e daí atrasou ali, eu fiquei sem tomar, mas tudo bem. Mas foi alguns dias só ali, tá? Mas é isso aí, né? Então, não parei desde novembro quase, praticamente, né? Tô tomando ali um tabletinho de manhã com uma manutenção, e eu reduzi, gente, eu tomava assim uns 50 tabletes de vitaminas. Reduzi pra caramba, né? 50 tabletes. Porque muitas coisas que eu tomava tem nele. Então eu tomava astrágalos isolado, tomava curcumina isolado, tomava cápsula de chá verde. Eu uso muitas coisas que eu falo para os meus alunos e para os meus pacientes, e já tem nele. Então, eu fiquei tranquilo. Pô, muitas coisas tem nele, então ótimo, né? Mas toma mais alguns reforços, algumas coisas interessantes também, né? Então, olha que interessante, ele tem uma atuação no sistema imunológico, tem o sistema de desintoxicação, que é o foco da palestra de hoje, né? Ele tem o sistema anti-idade, sistema antioxidante, nutrição, né? Então, o principal sistema relacionado com o tema de hoje é a desintoxicação. A desintoxicação lá no intestino e no sangue também, né? Que ele tem. Então, agora eu vou contar para vocês uma situação interessante. Lembra que eu falei do deixar ir, deixar acontecer? Essa pessoa, gente, ela olha para esse guarda-roupa e vai acumulando coisa, e com certeza essa blusa ela não usa um tempão, mas está lá. E ela não dá para ninguém essa roupa, e ela às vezes não passa anos sem arrumar essa bagunça toda, e ela não arruma. O que que eu observei nas pessoas usando o genoxidil? Dos meus pacientes, meu pai, meus familiares, eu observei em mim também a atuação de limpar as coisas. Eu arrumei um guarda-roupa meu com umas coisas lá, umas camisas lá, bem, sabe, que já nem servia mais, mas eu era apegado àquele tecido daquela camisa, que, mas essa camisa aqui, eu vou usar ela ainda, não serve mais, dei uma engordadinha, né, Roberto? Dei uma engordadinha aqui, né, Roberta biomédica, né? Sabe aí os metabolismos aí do povo, né? Então, pô, dei uma engordadinha, mas eu vou entrar nessa camisa ainda, mas eu vou guardar ela. Gente, eu comecei a tomar o genoxidil. O tempo para mim foi assim uns 2 meses. Depois de 2 meses me deu um tum assim. A minha esposa falou: "Mas o que que aconteceu?" Né? Resolveu tocar o coração, vai dar todas essas camisas aí pro povo aí da igreja, sei lá o quê. Vou dar mesmo, vou dar todas essas camisas, esses blazers também. Esse tênis aí, vou dar esse tênis também. Fiz uma limpa, deu uma leveza no guarda-roupa, assim, sabe? Tudo. Livros, coisas, armários, gavetas, dei uma geral. Nesse dia, fiquei umas 4 horas arrumando assim. Quando eu terminei, sabe o que aconteceu? Diarreia. Me deu uma diarreia, assim, eu fiquei algumas vezes indo naquele banheiro, eliminando, mas por que que aconteceu isso? Eu não tomei nada diferente, não tomei nada, não tomei nenhum laxante. Eu mesmo me peguei pela minha própria situação que eu explico aos meus alunos, o que que está acontecendo? Eu tinha me esquecido que eu estava limpando e eu limpei dentro de mim também. Você estava tomando genoxidil? Sim, há uns 2 meses, né? Como eu falei, 2, 3 meses, acho que era por ali. E ele estava agindo dessa forma em mim, né? Fazendo com que o dente de leão, a curcumina, me fizesse me conectar a essa limpeza que eu tinha que limpar. O meu pai, né? Eu peguei um kit de 5 frascos para ele, porque a empresa vende 2 ou 5, né? Eu já dei 5 frascos para ele de uma vez e falei para ele: toma. Não, mas eu não gosto de tomar essas coisas, não acredito. Só toma um por dia e pronto. 5 meses, hein? 5 meses. Lá pelo segundo mês também, segundo mês. E daí? Não senti nada diferente, não nada. E daí, mãe, notou alguma coisa diferente? Aquele quartinho ali do computador, ele não entra lá há anos para arrumar aqueles livros dele da aposentadoria, do trabalho lá do Banco Central. Ele nunca mais arrumou aquilo lá. E aquilo me incomodava enormemente, né?
E ele entrou lá e ficou o final de semana inteiro e arrumou tudo. Não sei se tem a ver com esse suplemento. Eu só fiquei escutando assim. Tem. Daí eu falei para ele, ele falou: não, não tem nada a ver isso aí, uma coisa com a outra. Mas a gente sabe que tem. Então é isso que eu tenho observado nas pessoas. Se o intestino está ligado com essa questão de deixar ir, deixar acontecer, o suplemento de anoxidil é o que eu tenho observado. Outros profissionais aqui com certeza vão fazer algumas observações também, né? E a gente precisa de mais depoimentos, né? Que vocês contem o que vocês estão observando. Um aluno meu esses dias, num curso intensivo que eu dei de iridologia clínica aqui em Curitiba, ele veio e falou: professor, eu notei uma coisa muito diferente. Eu não sei, eu não fiz nada diferente. Não mudei nada, assim, na minha rotina. E eu perdi 3 quilos. Eu pensei, o que aconteceu? Continuei comendo a mesma coisa, atividade física nem estou fazendo porque eu machuquei o pé. Não sei se ele está aqui hoje, o Fernando. E ele contou isso, que para ele mexeu no metabolismo, ativou o metabolismo dele. E outras pessoas vão observar isso como eu observei, né? Mas me motivou a continuar passando. Como eu falei para vocês, não é nada milagroso, não existe nada milagroso, mas ele se aproxima, hein? Ele tem uma ação muito interessante. O dente de leão, o chá verde, a porangaba também tem essa ação de deixar ir na fitoenergética, tá? Então, gente, ele vai promover esse detox na pessoa. Alguns comentam, né? É normal, nos primeiros dias do genoxidil, a pessoa ter o intestino mais solto, as fezes verdes, né? Vai olhar no vaso sanitário, tá mais um odor mais forte do que o convencional. Normal, porque está limpando. Odor mais forte no seu suor. Normal. Lágrima, acordar de manhã tá muito, né, com muita remela no olho, normal também, porque está limpando, né? Então vai aumentar essa limpeza na urina, na sudorese, na cor do suor, cheiro forte, um hálito forte, lacrimeja também, porque está limpando, limpando. Então não tenha medo de aumentar a sua urina, ou vontade de chorar. Não tenha medo. Algumas pessoas podem mexer até com esse aspecto também, tá? Bom, gente, Covid, né? Covid, a gente vê que tem uma conexão muito grande com a má alimentação, pessoas que sofreram muito no Covid, má nutrição e intoxicação. E eu tive aulas com o Dr. Lai Ribeiro, e ele sempre falava isso, que uma pessoa doente é o quê? Doença só tem 2 causas: má nutrição e ou intoxicação. Você pode estar malnutrido e intoxicado, ou só malnutrido, ou só intoxicado. Mas o que a gente mais verifica nos atendimentos de consultório são as 2 coisas. As pessoas estão mal nutridas e estão intoxicadas, né? Então, o genoxidil, ele vai fazer a nutrição? Sim, mostrei para vocês, ele faz a nutrição. Isso a gente pode conversar em outro momento. E ele faz essa desintoxicação? Faz, né? Você vai perceber o cheiro, você vai perceber a cor diferente no teu lençol de manhã, principalmente nos primeiros dias de uso, no primeiro mês de uso. Depois estabiliza, né? Depois estabiliza. Então, ele tem a clorofila, que vai desintoxicar, vai desinflamar, vai nutrir, útil para anemia. Ele tem a cúrcuma, né, que vai estimular a proteína NRF2, que pode ser um assunto para uma outra live para a gente conversar. E é isso, gente. Meu Deus do céu, ficamos aqui, desculpa, ficamos aí 10h30. Uau, quanto assunto, hein? Mas é como eu falei para vocês, intestino a gente poderia ficar horas, a gente poderia dar um curso só sobre intestino, um final de semana inteiro. Acho que ia faltar tempo ainda, né? Para a gente falar de tudo que se ramifica do intestino. Se o intestino dá a volta, né, e a gente percebe essa volta dele na íris, e a íris, cada partezinha está ligado com uma emoção, com um órgão. Nossa, é um universo, universo. Então, por isso que está cada dia, se você acompanhar artigos científicos, todo dia tem alguma ligação com o intestino. Não teve agora aquela
aquele ataque da síndrome de Guillain-Barré no Peru, ligado com o intestino também, né? Aquela bactéria lá no jejuno. Então, gente, é assim, o intestino está conectado e cada vez estão descobrindo mais coisas. Ou seja, os naturopatas, né, os médicos do passado, os naturopatas, eles começavam pelo intestino. Era barro na barriga, né? Tacavam barro, desintoxicar, enemas, para limpar o ambiente, porque ali começa. O Bernard ele contava uma história muito interessante, está até no livro dele, o grande iridologista norte-americano, faleceu em 2001, eu não conheci ele, não cheguei a conhecer. Ele conta uma história de um senhor que tinha uma úlcera na perna e essa úlcera não sarava de jeito nenhum. E ao mesmo tempo ele teve um problema no intestino. E daí ele foi encaminhado para a cirurgia e tiraram um pedaço do intestino dele. E aquele pedaço do intestino dele é o que estava sendo foco para aquela úlcera, para não curar aquela úlcera. E quando tiraram o pedaço do intestino dele, a úlcera fechou. Porque aquele intestino estava levando aquela carga tóxica para o sangue, para a musculatura, e não estava curando. Então, gente, intestino. Temos que atuar no intestino, tudo que seja bom. E o Genoxidil pode ajudar? Pode. Vai ajudar imensamente. É fácil, é prático, é um tabletinho, né? Ajuda sim, tá? Wagner, qual que é o direcionamento? Perguntas? Então, nós temos algumas perguntas. Eu queria até dizer aqui que, depois de um show de apresentação, que nos deixou assim, sinceramente, eu fiquei muito feliz com o compartilhamento do seu conteúdo, queremos te agradecer. Eu sempre digo que ouvi-lo é enriquecedor, tá? Eu até coloquei uma coisa aqui agora há pouco, e eu vou falar porque a gente tem liberdade para falar, mas coisas tão simples que você coloca na sua palestra, a gente passa a perceber que pensava que sabia e não sabe de nada. Então, muito obrigado por compartilhar, né? Até hoje eu até coloquei aí que até para cagar a gente tem que aprender. Porque até isso eu, sinceramente, com 55 anos de idade, eu não sabia. E eu sei que isso ajuda a gente, e tê-lo conosco aqui nesta live, e como uma pessoa que tem esse conteúdo e compartilha com todos nós, porque vejam, o que trouxe o Dr. Paulo Solano para a N-Benliven foi o Genoxidil. Foi através do Genoxidil que ele veio a esta empresa. Hoje é um parceiro que compartilha o seu conhecimento, porque encontrou nesta fórmula o produto que, como ele disse, muita coisa que ele já ensinava está compactado no tablete, né? E assim como o doutor Paulo, inúmeros outros iridólogos, naturopatas, quiropraxistas, fisioterapeutas estão vindo por causa do produto. É um produto que atrai. Então, doutor Paulo, apesar do horário, mas o público aqui está curioso, é interessado, tem algumas perguntas. O senhor pode, na medida em que o senhor achar viável, responder aí essas perguntas rapidinho, viu, pessoal? A gente não vai extrapolar o horário, mas eu sei que o conteúdo é muito enriquecedor e a gente quer só agradecer, porque aqui é bônus, é um bônus que nós temos com o doutor Paulo. Gente, eu também, sabe, Wagner, muito contente de ver alguns alunos aqui meus, alguns ex-alunos, né? Roberta, tão querida, tá aqui junto. Que bom, gente, vocês estão por aqui. Eliane também eu vi por ali, a Clary. Obrigado, Clary, pela ajuda também lá no grupo de divulgar lá para o pessoal vir, né? Foi muito bom. Sabe, gente, um lado positivo de estar nessa empresa, de estar com, né, de fazer parte dessa família, de ser um profissional de saúde escolhido assim, né, para poder estar aqui falando do produto e relacionar com a saúde, é de conhecer pessoas novas, né? Então aí muitos já estão me acompanhando, o Norberto já vi ele também na outra live, e gostaria muito de conhecê-los pessoalmente, por isso que a gente vai estar lá em São Paulo, né? Depois amanhã, né? Isso, quarta, quinta, Sexta-feira, dia isso, 21. sexta-feira, estamos indo para lá para fazer uma palestra lá também. Vou aproveitar fazer alguns atendimentos em São Paulo também. E vamos conhecer, né, muita gente nova e então é legal essas redes, né, que a gente vai fazendo de conexões, né?
Então, eu sou muito grato mesmo de fazer parte dessa família, de estar junto aqui. E assim a gente vai conhecendo mais pessoas e falando de coisa boa e orientando, né? E como eu disse ali no meio da palestra, coisas que para a gente é óbvio, como é que não? Todo mundo já sabe isso aqui. E de repente a gente fala, né, Roberto? E as pessoas, nossa, eu não sabia disso. E para a gente, puxa, então que bom, né? Então a gente às vezes não consegue entender, né? Como é que as pessoas não sabem disso? Mas é porque não sabem mesmo, né, gente? É muita coisa, é muita informação da nossa área a gente entende, né? Uma pessoa que mexe com informática não entende. Como é que você não sabe baixar aquilo ali? Não, não sei mesmo. Né? Então, é cada um na sua área mesmo, né? Então, mas que bom, eu sempre tento trazer coisas simples, algumas coisas mais aprofundadas, né? Mas é isso, né, gente? O conhecimento é ilimitado, né? A gente costuma dizer que Deus é conhecimento. Entrar em contato com Deus é profundo conhecimento intenso que não para, né? Deixa eu ver algumas perguntas aqui, então. Dá para rever essa palestra? Deve dar, né, Wagner? Acho que vamos A, gravar, né? Tá a gravando? palavra, a palestra já está sendo gravada, depois nós faremos uma edição para Isso, compartilhar. isso. Depois a gente coloca no YouTube, compartilha o link, a gente dá um jeito, não se preocupe. Ah, isso, Wagner. Estou lendo aqui de trás para frente. Estou vendo aqui. Parabéns, doutor Paulo, por seu carinho e compreensão. Pá, 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 pá. Isso, Wagner. Ainda bem que você lembrou, Wagner. Se você quiser saber mais do Genoxidil, de como usa, né? Se você é uma pessoa nova aqui, como assim? Que suplemento é esse? Como é que faz para conseguir? Conversa com a pessoa que te convidou, né? Conversa com a pessoa que te chamou, que te falou para você vir aqui. Conversa com ela, que ela vai te ajudar, que ela vai te orientar como é que faz, como é que compra, a composição. E a gente está tudo junto, né? Numa família, estamos todos nos ajudando. Onde encontrar o genoxidil? Ó, uma pergunta. Então, Juscelma, pergunta para quem te convidou, Juscelma. Quem que te chamou para essa live, né, no grupo que você participa, né? A minha equipe colocou em vários grupos de alunos, ex-alunos e pessoas que chegam até nós aqui para os cursos, então eu não conheço talvez muita gente, mas entre em contato aí, tá? Ok, professor, qual seria o tipo de terra de argila indicada para o cataplasma? Jaine, pode ser argila marrom para o intestino. Explicação interessante, ok. Que legal, Elisângela, falando OSNI. Sim, o OSNI é o professor, o coordenador do Instituto de Reflexologia Podal, né? Eu dei um curso esses tempos lá. Ele falou que acordou de madrugada com uma sensação de leveza, com uma energia diferente, não soube explicar. Disse que a sensação foi muito boa. Muitas pessoas comentam isso mesmo, né? Uma sensação diferente, porque ele atua no hipotálamo, gente, que é o comando de tudo no corpo. Então, quando a pessoa está bem limpinha, o corpo bem limpo, ela entende muito rápido essas sensações. Quando a pessoa está muito intoxicada, vai ter uma diarreia, vai limpar algumas coisas primeiro, né? Depois ela vai acessar algumas coisas mais finas, assim, sabe? Ok. Deixa eu ver aqui. Meu esposo tem degeneração macular no olho direito, no olho esquerdo. Tem toxoplasmose. Tem a ver com o intestino? Nós estamos fazendo uso de genoxidil desde dezembro. A degeneração macular já tem causas principalmente no fígado. Tem causas no fígado. E toxoplasmose, né? É algo mais complexo, né? Algo mais complexo. Mas indicaria fazer cataplasma de argila na barriga também, tá? E no olho também, no olho. O genoxidil ele tem uma atuação com alguns componentes bem interessantes para a visão, né? Ele tem a luteína, astaxantina, tem uma ação bem interessante no olho, assim. Mas seria interessante cataplasma de argila na barriga e no olho também, com um filozinho, assim, sabe? Daí coloca argila em cima do filó para desintoxicação e na barriga também, com o chá do cipó 1000 homens para toxoplasmose. Gerson poderia falar sobre alergias com erupções na pele. Maria, se a gente limpa o intestino, muita coisa melhora, né? Muita coisa melhora. Agora, alergias, eu tenho uma experiência muito boa com vitamina C e óleo de prímula.
As duas coisas juntas, tá? Meu avô tá usando genoxidil, top demais. Jasley, que legal, legal. O banchá ajuda muito para emagrecimento. Sim, sim, ele ativa todo o metabolismo, né? Isso, exatamente. Não sabia que a cúrcuma era um pré-biótico. Sim, Elisângela, é um pré-biótico. Estamos na época de colheita de cúrcuma. Isso. Eu fiz esse mesmo curso no Hospital Asis. Ah, Clary falando. É, isso aí mesmo. Hospital Asis. Quando vai ser a palestra em São Paulo, Nayara? A palestra vai ser em São Paulo na sexta. Eu vou estar lá na sexta para dar a palestra. Sexta-feira, 2 horas. Acho que eu abro o evento praticamente. Acho que só tem o coordenador que faz a abertura e eu sou o primeiro palestrante, Wagner. Não sei se você sabia, você é o primeiro Sim, palestrante lá. estamos sabendo e já divulgando aí para termos aí um bom público que certamente vai. Ó, imagina, a abertura com chave de ouro com o Dr. Paulo lá com a gente, viu, pessoal? Responsa, hein, gente? Vamos abrir já com o genoxidil lá. Vou dar uma Para quem palestra quiser, sobre. deixa eu passar aqui o endereço, de repente alguém quer estar lá com a gente. É o 9º Simpósio Gestão de Pessoas, Medicina Integrativa e Health Coaching, dia 21, 22 e 23, portanto, final de semana que vem, no Hotel E-Suites. Fica próximo ali do aeroporto de Congonhas. Tá? Então, quem é de São Paulo, não perca a oportunidade. Vamos ter vários profissionais da área da saúde, dentre eles o doutor Paulo. Quem está vendo ele pela tela vai vê-lo também pessoalmente. É isso aí, vamos nos dar um grande abraço lá e, né, eu tô lá, vou estar lá tirando foto do olho e fazendo análises posteriormente de quem tiver interesse também, porque eu vou atender muita gente presencialmente, já está lotado, acho que deve ter um horário, 2 ainda. Vamos estar lá fazendo de tudo. Iridologia, bioquibernética, biorressonância, genoxidil, uma festa, né, Roberto? Vamos fazer uma festa geral aí. Levando tudo que é bom. Limpeza hepática também limpa o intestino? Também, verdade. Guiomar, boa pergunta. Tem uma limpeza hepática que eu indico que dilata, né, os ductos biliares e promove essa limpeza intestinal também. Tem pessoas que perdem alguns quilos aí com a limpeza hepática. Mas tem um protocolo com 3 produtos prontos, assim, bem interessantes, Guiomar. Depois, se tiver interesse, me chama, que agora, ó, julho, agosto, setembro... Setembro é a melhor época para limpar o fígado, para fazer essa limpeza hepática, que é a primavera, né? Primavera é a melhor época na medicina chinesa aí para limpar fígado. Contraindicação desse suplemento? Bruna, não, bem tranquilo, bem tranquilo. Claro, a gente sempre orienta para gestantes, não, né? Gestantes aí, cuidar com tudo, né? Gestante é com tudo. Cuidar com gestante, casos básicos, né, gente? Evitar mesmo, né? Uma insuficiência renal grave, alguma coisa assim, né? Mas em outras situações, não. Ele é um suplemento e ele tem a nanotecnologia e a musicoterapia. Então, ele tem a questão vibracional, né? Tá? Mas em outras situações, por exemplo, quem tem algum problema renal, dá para usar metade, 1/4 do tablete, com parcimônia, mas vai usando. A gente já viu situações de reversão renal, de reversão, né? De o rim voltar a funcionar, estava 10%, aumentou para 15%, 18%, né? Coisas que ninguém entendia o que estava acontecendo. Câncer, já vimos também. Câncer sumir. Câncer de próstata sumiu. Argila, genoxidil. Desapareceu o câncer. Doutor Paulo, se o senhor me Diga, permite, o senhor falou de câncer diga. de próstata. Eu tenho um amigo pessoal aqui em São Paulo. Ele estava com câncer de próstata, numa situação debilitado, com muitas dores, com dificuldade para dormir, estava quase a ponto de depressão. E eu, quando iniciei o uso do genoxidil, a primeira pessoa que eu pensei em ajudar foi ele. É tanto que eu Hum, levei, eu não vendi, eu dei para ele usar, sim. porque eu estava preocupado com o estado dele. Ele passou a utilizar com 7 dias de uso.
eu fui na casa dele e ele estava se sentindo melhor, já estava dormindo bem. Me disse que já não estava com as dores que estava sentindo e até sair de casa, porque antes ele ficava em casa, não queria sair, estava muito mal. O mais importante é depois de 5 meses de uso do Genoxidil. Quem tem o meu WhatsApp, se quiser, eu mando para você a foto dele depois de 5 meses. É outra pessoa. E ele já Fantástico. foi em 3 médicos que dizem que não veem mais o câncer. Ele é hoje, para mim, o modelo. Se eu tenho um modelo, eu tenho o meu, que é do refluxo gastroesofágico, porque eu tinha esse problema, já tinha buscado de toda forma uma solução, e foi aqui, com o Genoxidil, que eu pude encontrar. E isso foi o motivo que me fez me tornar um distribuidor. Mas o seu Lincoln, para mim, é o mais forte de todos. É uma pessoa que, porque eu o conheço, eu tenho convivência com ele, então isso para mim é o ponto alto que me diz que eu tenho que ajudar muita gente com esses produtos. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Acho que eu respondi todas as perguntas, Wagner. Dei uma Sim, sim. passada aqui, geral, foi respondendo rapidinho, né? Sim, claro que são tantas, são muitas, não dá para responder todas, mas nós queremos já, pessoal, agradecer o doutor Paulo, que não mediu esforços, vocês perceberam que ele não faz conta do tempo, né? Ele não é aquela coisa, eu vou correr aqui e tchau para vocês, deu a atenção que nós aqui esperávamos, e lembra, ele sempre que possível for e tiver uma vaguinha na agenda dele, vai estar com a gente aqui, e para você que quer saber do Genoxidil, então procure quem convidou você, eticamente falando, é a melhor forma. Você vai conversar com essa pessoa, ela vai te direcionar. Considere que a empresa faz promoções para quem já é distribuidor. Então, fique inteirado, pergunte para a pessoa que te convidou como é que eu participo das promoções da empresa. Eu quero realmente, eu quero saber, eu quero me envolver também como distribuidor. Aqui no Brasil nós somos pioneiros, então faça parte já, tá bom? Então, doutor Paulo, obrigado a cada um de vocês que aqui estão. A live ficou gravada, nós voltaremos para poder compartilhar depois de uma breve edição aí com todos vocês pelos grupos, tá bom? Gratidão, doutor Paulo, até sexta-feira aqui em São Paulo. Gratidão a todos vocês e até a nossa... lembrando, amanhã à noite temos uma live às 20 horas para quem quer entender como pode ser um distribuidor tendo resultados fabulosos com o compartilhamento da tecnologia Genoxidil nesse mesmo link, às 20 horas, tá bom, pessoal? Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos vocês. A gente não tirou uma foto na tela, né, Wagner? Tava Tiramos lembrando aqui. várias, tem várias já espalhadas no Tiraram? grupo, Ah, viu? que bom. Manda depois para mim, vou colocar no meu Instagram. Perfeito. Até mais, pessoal. Legal, valeu. Ó, Jonatas, meu aluno aqui agora, também lá do Pará. Que legal, Jonatas. Que bom, já chegou em casa, uns 5 dias de Curitiba até aí. É longe, hein? Valeu, gente. Valeu, Roberta. Saudades. Valeu, pessoal. Anastácia, Clare. Ô, Gerson, tá por aí também. Show, gente. Maravilha. Tamo juntos, pessoal. Se vocês forem para São Paulo, a gente se encontra por lá, tá bom? Maravilha. Qualquer coisa, alguém quiser conversar comigo, me chama lá no particular, no meu Instagram, minha equipe. Estou à disposição, tá, pessoal? Tchau, gente. Boa noite, bom descanso. Abracem, deem um beijo forte em quem você ama, quem está perto de você, que a gente só tem esse momento, né, gente? A única realidade é o presente, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã e o passado já foi, né? Como a gente já falou, deixar ir, deixar acontecer. Então, viver o momento presente, né? Curtir quem está do nosso lado, vai lá agora dar um beijão no seu amor, nos seus filhos, diga quanto você os ama, né? Porque isso é o mais importante de tudo, né, gente? Saúde mental, emocional, e o corpo a gente vai usando os suplementos e tudo que tiver à nossa mão a gente vai usando aí também, né? Porque estamos numa guerra, né, gente? Estamos num momento difícil. Então, olha, de um lado um com câncer, do lado um que teve um infarto, o outro está com Parkinson, o outro que não tinha nada, agora está com uma virose, o outro está uma semana com gripe. Tá todo mundo, né? Tá difícil. Então, a gente tem que se sustentar, né? Então, não imagino a vida sem suplementos. Sinceramente,
Sem suplementação, todos os meus pacientes eu passo suplementação. Precisamos, né? Tá bom? Muito bem, doutor Paulo, se o senhor quiser já desconectar, pode desconectar que nós vamos fazer o fechamento ainda da gravação, tá? O pessoal que quiser sair da live, fiquem à vontade, eu não vou encerrar porque eu não quero interromper aí para não perder a gravação. Então, Tá podem se ótimo. desconectar. Boa noite a vocês. Valeu. Boa noite, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.